Quando a maioria das pessoas escuta pela primeira vez os números do tokenomics do Cubic, especialmente a quantidade de moedas, quase sempre reage da mesma forma. E isso é grande demais. 1 trilhão por semana não pode ser sustentável. Esse supply não faz sentido. E eu entendo perfeitamente, porque, olhando esses números sem contexto, eles realmente parecem uma loucura. Por isso hoje eu quero responder a uma pergunta central, que se divide em 3 partes. Por que o Cubic tem tantas moedas? Como funciona o sistema de recompensas e queimas? E qual é o papel real da mineração dentro do projeto? Vamos passo a passo. Comecemos pela base, porque é aqui que nasce quase toda a confusão. O Cubic tem muitas moedas porque não utiliza casas decimais. No Cubic, você não pode ter meio token. Você não pode ter 0, um Cubic. Um Cubic já é a menor unidade possível. Isso não é um erro, nem uma limitação do sistema. É uma decisão técnica consciente. Ao eliminar as casas decimais, a rede evita cálculos complexos, os processos se tornam muito mais rápidos e a eficiência computacional aumenta de forma significativa. Isso faz parte do design do Cubic como uma rede orientada à computação real. É por isso que os números parecem grandes. Não porque existam tokens demais, mas porque o Cubic já está expresso diretamente na sua unidade mínima. Exatamente da mesma forma que acontece com o Satoshi no Bitcoin. E aqui surge um dos erros mais comuns. O Bitcoin não tem apenas 21 milhões de unidades mínimas. Ele tem 21 milhões de BTC, mas sua unidade mínima é o Satoshi. E um único Bitcoin equivale a 100 milhões de Satoshis. Isso significa que o supply real do Bitcoin, medido na sua unidade mínima, é de mais de 2.000 trilhões de Satoshis. Esse número é muito maior do que os 1.000 trilhões de qubit que assustaram tanta gente no começo. Por isso, se o Cubic é a unidade mínima, a comparação correta não é Cubic com Bitcoin, e sim Cubic com Satoshis. Quando você compara unidade mínima com unidade mínima, Satoshis com Cubic, a diferença deixa de ser tão dramática. Na verdade, se o Cubic tivesse uma unidade superior, assim como o Bitcoin tem o BTC, o supply equivalente seria de cerca de 10 milhões, até menor do que o do próprio Bitcoin. E aqui aparece uma vantagem muito importante. O Bitcoin não queima tokens, o Cubic queima, e isso muda completamente a dinâmica do supply. Originalmente, o supply máximo do Cubic era de 1.000 trilhões. Mesmo assim, na prática esse número nunca seria alcançado, porque o sistema já possuía mecanismos de queima desde o início. Ainda assim, a rede decidiu avançar. Por meio de uma votação on-chain aprovada pelos computers, foi tomada uma decisão fundamental. O supply máximo foi reduzido em 80%. Ele passou de 1.000 trilhões para 200 trilhões. E além disso, foi introduzido um sistema de halving, acompanhado de queimas muito mais agressivas. E isso é essencial de entender. Hoje, o Cubic tem halving ativo, mas diferente do Bitcoin, que faz halving a cada 4 anos, o halving do Qubit é anual. O primeiro foi executado em 20 de agosto de 2025, após a aprovação dos computers, que são os validadores da rede. O próximo acontece em julho de 2026, quando a emissão anual cairá novamente. Para você ter uma ideia da velocidade dessa redução, a emissão semanal, que originalmente era de cerca de 1 trilhão de Cubic, já caiu para algo em torno de 205 bilhões, e continuará diminuindo ano após ano, até que, por volta de 2033, a emissão de novos Cubic seja praticamente zero. Agora vamos aos dados reais de hoje, 2 de janeiro de 2026. O supply circulante está em torno de 163 trilhões de Cubic, ou seja, tokens que já estão distribuídos e em uso. Toda semana, cerca de 1 trilhão de Cubic é emitido. Ao mesmo tempo, aproximadamente 550 bilhões de Cubic são queimados semanalmente. Com isso, a emissão líquida que realmente entra em circulação cai para algo em torno de 425 bilhões de Cubic por semana. Isso é exatamente o que um halving busca fazer: reduzir a criação líquida de tokens e aumentar a escassez ao longo do tempo. Por isso, a frase Cubic emite 1 trilhão por semana já não reflete mais a realidade. A emissão líquida caiu de forma clara, estrutural e contínua. Agora, onde acontece essa queima? A queima não é um detalhe secundário, ela é parte central do design econômico do Cubic, e ocorre por vários mecanismos, alguns já ativos e outros que entrarão em funcionamento em breve. Ela ocorre quando smart contracts são executados, porque o custo de execução é queimado em vez de ser pago a alguém. Ocorre quando os oráculos entram em funcionamento trazendo dados do mundo real para a rede e queimando Cubic no processo. Ocorre com o uso de inteligência artificial e computação avançada, como no projeto iGarth, onde o Cubic funciona como energia computacional. E também ocorre por meio da mineração de outras criptomoedas, como o Monero, em que recompensas externas são convertidas em compras de Cubic. Uma parte é usada para incentivar os mineradores e o restante é queimado.
No futuro, quando não houver mais nova emissão, todo o Cubic utilizado para pagar mineradores terá que ser comprado diretamente no mercado, utilizando os ganhos gerados por esses trabalhos computacionais. No canal, há um vídeo em que explico em detalhes o sistema de recompensas dos mineradores, as queimas ligadas à mineração e as iniciativas criadas para financiar o projeto. Vou deixar o link na descrição. Quando você junta tudo isso, o quadro fica claro, não há casas decimais. O supply foi reduzido em 80%. O halving está ativo e é anual. A emissão diminui ao longo do tempo. A queima é constante. E o uso real é o motor do sistema. O Cubic não é inflacionário de forma descontrolada. Ele não depende de promessas vazias para crescer. Trata-se de uma economia rigorosamente planejada, e no futuro veremos uma escassez cada vez maior com todos esses fatores alinhados. Tudo foi pensado para que, quando o projeto atinge um ponto de ruptura em preço e adoção, todos os participantes do ecossistema estejam incentivados e não haja volta atrás. Mas, para chegar a esse ponto de ruptura, primeiro precisam acontecer coisas muito importantes em 2026. Por isso, eu te convido a assistir ao meu último vídeo do canal, onde falo em detalhes sobre os objetivos do Cubic para 2026 e por que esse ano pode marcar um antes e um depois para todo o projeto. Nos vemos no próximo vídeo.